8 de março de 2021, Rio de Janeiro, capital. Naquele dia, Henri Borel seria conhecido em todo o Brasil, mas não pelo sorriso fácil ou pelos olhos cativantes, e sim por ter perdido a vida pelas mãos da mãe e pelas mãos do padrasto. Com apenas 4 anos, Henri não conseguiu se defender da mão pesada dos 2 adultos que deveriam protegê-lo. Monique, a mãe, Jairo, o padrasto. O casal nega o crime e se acusa mutualmente. Monique chegou a levantar bandeira de mulher assediada e ainda ataca o pai de Henri, Leniel Borel. Confira minha conversa com o Dr. Cristiano Medina, assistente de acusação pelo lado de Leniel, o pai de Henri, que traz os detalhes do crime e também fala de como anda o caso que deve ter seu júri finalmente marcado. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal que está sendo tão bom de fazer. É um mantra que eu repito sempre, mas é um mantra verdadeiro. E se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Desde você venha comigo até o final dessa entrevista. Uma entrevista que eu estou há muito tempo tentando fazer com o Dr. Cristiano. Muito obrigado por estar aqui. O Dr. Cristiano é como vocês viram aqui na abertura, é o advogado de acusação de hoje o caso mais enigmático e mais aguardado do Brasil, que é o julgamento, que é o do Henri Borel. Dr. Cristiano, muito obrigado por estar aqui. Finalmente estamos conseguindo conversar. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente nós estamos aí numa corrida muito grande para conseguir um êxito, né, no caso do Henri, né? Então ficamos ali durante muito tempo tentando revogar aquela liberdade da Monique. Conseguimos, por meio de um recurso da assistência da acusação, decretar novamente a prisão dela. Então hoje estamos mais tranquilos. Então o Jairo está cassado definitivamente no CRM, a Monique está presa. Então deu uma certa tranquilidade agora para a assistência da acusação. Então já nisso, porque assim, cada vez que a gente tentava, vai sair mais uma coisa, vai sair mais outra tal, e é ótimo, porque a gente já vai tendo mais coisa para contar. Vou querer entender esse trâmite, mas já vou para o final que eu perguntar, eu já estou aqui trazendo minha grande curiosidade, que acho que é de todo mundo. Quando vai ser o julgamento do Jairo e da Monique? Então, eu me nego a chamar Jairinho, eu não sei porque as pessoas chamam de Jairinho, eu me nego. Então, do Jairo e da Monique. Sim. O procedimento do júri, ele é bifásico. Então existe a fase do sumário da culpa e a fase do judicium causae, que é a fase do julgamento. Essa primeira fase nós terminamos. A juíza de primeira instância, ela pronunciou o Jairo e a Monique. A defesa recorreu dessa decisão ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o tribunal, por unanimidade, eles mantiveram a decisão de pronúncia. Então a próxima fase é a abertura de um prazo para que as partes possam se manifestar, requerer novas diligências, que é o artigo 422 do Código de Processo Penal, e aí então a juíza ela vai marcar o julgamento. Entretanto, a defesa ainda pode recorrer dessa decisão de pronúncia ao STJ, por meio de um recurso especial. Que obviamente não existem requisitos de admissibilidade que possibilite mudar essa decisão nos tribunais superiores, mas acreditamos que a defesa combativa tentará levar essa questão à apreciação do STJ. Qual é a justificativa? O quê? Não ter julgamento? Não querem ter o júri, é isso? Existem várias questões preliminares que a defesa alegou, tanto nas alegações finais como no recurso em sentido estrito, nulidades que não foram acolhidas, que talvez sejam aí submetidas ao STJ. Nulidades com relação ao crime? O que eles com relação aos procedimentos, né? Então, a defesa do Jairo questiona muito a postura da juíza nas audiências, essas questões todas que já foram enfrentadas. Eles entendem que, na verdade, a materialidade não está constatada, eles, por vezes, trazem teses diferentes no decorrer das suas explanações, como, por exemplo, quando os fatos ocorreram
imediatamente disseram que o menino tinha caído da cama. Antes disso, disseram que o Leniel teria entregue o menino já machucado. Aí quando verificaram que existia uma fotografia da Monique mandando uma foto para o Leniel naquela madrugada, viram que essa tese ela não tinha qualquer consistência, e aí começaram a alegar que o menino caiu da cama. Quando viram as múltiplas lesões no Henri, viram que também não dava essa versão, uma queda da cama, desenvolveram a tese de que ele teria caído de um móvel lá do quarto do casal. Ah, já mudaram da cama para o móvel? Mudaram. Essa eu perdi. Mudaram. Eles viram que a cama era muito baixo, então as lesões eram de alto impacto, então trouxeram a versão que ele teria caído de um móvel lá do quarto do casal. Aí quando viram as múltiplas lesões na cabeça do menino, isso e aquilo tal, aí já mudaram novamente a versão, dizendo que na verdade ele foi morto pelas médicas que prestaram o atendimento no Barrador. Ou seja, teses que não tem qualquer credibilidade, um laudo ali totalmente desconexo, produzido por um médico contratado pela defesa. E, obviamente, teses que não foram acolhidas pela juíza de primeira instância, não foram acolhidas pelo tribunal, como também não foram acolhidas pelo CRM, pela primeira Câmara, e agora, essa semana, obtivemos êxito da condenação do Jairo pelo pleno do tribunal do CRM do Rio de Janeiro, onde 42 médicos fizeram uma análise aprofundada de todas essas versões e rechaçaram qualquer possibilidade de verdade naquilo que a defesa produziu. Então, definitivamente, o Jairo também foi cassado no CRM, com base nas provas que foram produzidas tanto lá no processo crime, como também no procedimento administrativo. Então, muita gente pergunta, como é que você faz o roteiro? Eu falo, pela vida. Então, aqui eu vou puxando, vou querer falar da juíza, que eu sei da história do livro e tal, mas agora que você já trouxe o CRM tão forte, eu vou perguntar até algo, porque eu acabei de conversar com a doutora Lucilena, promotora do caso do Bernardo Boldrini, da nova condenação do Leandro Boldrini, e algo que nós dois conversamos é que o Leandro não está ainda cassado pelo CRM. E ele acabou de ter a liberdade dele, não é liberdade, aquela coisa de semiaberto, que não tem local, puseram uma tornozeleira, e é possível que ele volte a clinicar. Sim. Como médico, porque ele ainda é um médico. E eu ainda falei, mas no caso dele, então, que assim, os remédios utilizados no Bernardo saíram do consultório dele, assim, a função médica dele como parte do crime é ligadíssimo. Ele não foi cassado pelo CRM. Como que vocês conseguiram? Porque o CRM já julgado e já condenado. O Jairo ainda nem condenado foi, então vamos dizer, né, ainda tem o benefício da dúvida. Vocês conseguiram um êxito. Como que vocês conseguiram ele já ser cassado no CRM de uma maneira que eu acho que uma pessoa como médico que faz um crime como esse não pode mesmo ter CRM, mas ele ainda não foi julgado. E vocês conseguiram. Parabéns. Como que vocês conseguiram algo que o Leandro Boldrini ainda vai poder clinicar? Na verdade, eu tenho desenvolvido uma advocacia muito voltada para assistência da acusação. Então, a vítima, ela sempre foi muito esquecida nesse cenário do processo penal. Ultimamente estão se acendendo uma luz justa para a vítima, para os familiares daquele que sofreu com o crime. E eu atuei também como assistente de acusação nesse procedimento administrativo do CRM. Então eu juntei provas, tudo aquilo que a defesa alegava, eu apresentava provas contrapondo aqueles argumentos e conseguimos fazer com que o procedimento ele fosse célere e conseguimos fazer com que os médicos, os conselheiros ali do CRM pudessem analisar de uma forma mais aprofundada todo o conjunto probatório. Então isso ajudou muito o desenrolar do processo, né? Eu até disse no julgamento dessa semana que durante 2 anos eu fui conselheiro da OAB, então eu julgava advogados ali no conselho da OAB, e poucas foram as vezes que eu vi um relatório tão minucioso e tão aprofundado como esse do CRM do Rio de Janeiro. Parabenizei os conselheiros, eles enfrentaram com minúcias todas as alegações da defesa, todas as alegações da acusação, e felizmente conseguiram constatar que o Jairo ele não tem a menor possibilidade de ser médico. E alguns fundamentos foram utilizados tanto na minha sustentação oral como na decisão, como por exemplo,
O Jairo é formado em medicina e disse que ele não tinha a menor condição de fazer um procedimento ali de reanimação do Henri, quando ele viu o Henri ali em parada cardiorrespiratória. Ele disse que ele optou em levar o garoto para o hospital e disse que achou que era suficiente a Monique ficar ventilando o garoto ali, sem qualquer técnica, até o hospital. Então ele disse que a Monique ficava ali ventilando o garoto, assoprando na boca do menino. Ele inclusive, faz isso no elevador. Então, mas assim, de uma forma totalmente fora de qualquer contexto, né? Eu até sustentei na minha fala que eu sou marido de uma médica. A minha esposa é médica, ela é cardiologista, e o que ela ama de paixão é o socorro, né? Então ela é médica do SAMU, ela é médica do GRAU, que é o grupo de elite de socorro do bombeiro aqui do estado de São Paulo, e ela chega em casa todos os dias, me dizendo que é basal, qualquer ser humano ali, qualquer pessoa em casa, quando vê uma situação dessa, que liga para o SAMU, e às vezes mesmo antes de ligar, já está o quê? Fazendo a massagem cardiorrespiratória. Então fazendo a massagem, ventilando a pessoa até a chegada do socorro. E como que o indivíduo que é médico, que é formado em medicina, ele não sabe dessas questões básicas? Porque só aquela cena do Jairo só fazendo pseudo-respiração boca a boca não adianta. Você tem que fazer a massagem, aí a respiração tem que o próprio SAMU por telefone explica. Exatamente, existe um padrão, né? Obviamente que... Não sei quantas repetições, né? Se o SAMU por telefone já vai ajudando, vai orientando, vai claro. Agora, ele levando, igual ele diz, não, eu tentei, eu achei que era mais conveniente, mas como? Se o menino demorasse 10, 20 minutos sem o procedimento correto, ele já chegaria lá morto. Entendeu? Então ele tinha consciência disso. Então eu consegui demonstrar que, na verdade, essa postura inicial do Jairo tinha um único objetivo, que era o quê? Cobrir o crime anterior. Então ele tentou ocultar o crime que ele havia cometido já há algum tempo, né? Esse foi o primeiro evento. Segundo evento que violou também todos os princípios éticos. O Jairo, ao chegar no hospital, ele omitiu das médicas a verdade. Então ele tentou criar uma situação omitindo a verdade. Então existe um outro enquadramento no Estatuto de Ética do CRM que também pune o médico que toma esse tipo de postura. Uma terceira postura também que foi uma das motivações da cassação dele. Ele, naquele primeiro momento ali, ele tentou convencer os médicos a não encaminhar o Henri para o IML. Tentou buscar ali uma declaração, um atestado de óbito. Por quê? Porque ele estava, obviamente, tentando encobrir, ocultar o crime de homicídio que ele havia cometido. Não obtendo êxito ali na conversa com os médicos, mesmo sendo vereador, mesmo utilizando-se, né, desse argumento que ele era vereador, filho de deputado, que ele era médico, ele ligou para o Pablo, o conselheiro do Barrador. E o Pablo, de uma forma muito até rígida, disse... E inúmeras mensagens também, que eu vi no material todo no processo, isso. Tem várias mensagens, e ele insistindo, o Pablo até tenta falar, eu não posso dizer nada, não é isso? Ele foi até rígido na conversa, o Pablo falou, olha, você me desculpa, eu não vou jamais fazer uma coisa dessa. Então ele tentou, de todas as formas possíveis, ele tentou impedir que a verdade aparecesse. E o pior, junto com a Monique. Sim. Então a postura da Monique, no sentido de que ela foi a garantidora do crime, é muito evidente. Então, para o CRM, só essa sequência de erros médicos já o condena como já condenam ele como um não médico, então perca o CRM. Posturas incompatíveis com o exercício da medicina. Não precisa nem ele já ter sido julgado e condenado pela morte do Henri. Exatamente. Esse movimento todo que ele fez já são provas para a cassação do CRM. Então ele já médico não é. Você entrou no crime, só quero pegar uma parte antes só para a gente finalizar. Quando você fala que a defesa fala das nulidades e tudo mais, eu acompanhei, inclusive, o depoimento lá, não é, eu não sei se acho que é depoimento oitivo, eu não sei como é que se fala isso,
do legista. Naquele dia lá no Rio de Janeiro, eu estava lá, até que nós nos conhecemos lá. Sim. E eu vi que é tenso. Ali não vai ser um plenário, vai ser um ringue, né? Porque é um ringue de jiu-jitsu ali. Eu vi tudo, eu percebi a coisa de como ficar tenso, até com a própria juíza. Faz parte ali do jogo do direito, de como cada um se exerce ali. Mas a juíza, de fato, a doutora Elizabeth, porque eu tenho muito respeito e vi o trabalho dela ali naquele dia, vi o quanto ela consegue ser enérgica no momento necessário e ponderar no momento certo. Mas, de fato, tem algumas coisas que são, por exemplo, ela foi no livro do lançamento do Henri, tem aquele vídeo que eu acho que é da Rede Rio TV, que ela fala, vai ser muito difícil, é muito emocionante, eu sou avó, como é que vai ser, eu tenho menino... Esses 2 pontos que foram muito apontados pela defesa, por isso que eu trago aqui para você poder me trazer. Eles são elementos realmente que colocam em risco ou não? Isso daí é normal e não é para tanto? É muito importante, Beto, que o juiz ele se porte de uma forma imparcial. Né? Por mais que, tratando-se de tribunal do júri, quem vai julgar são os jurados, mas o juiz ele não pode adentrar na questão meritória, o juiz tem que se manter equidistante das partes. Não sei se você se recorda nessa audiência, inclusive houve ali um enfrentamento muito grande da equipe do Daledoni com a juíza, e num determinado momento eu pedi a fala. Por quê? Por mais que eu esteja na condição de assistente de acusação, eu sou advogado. E eu preciso proteger e garantir as minhas prerrogativas. E ali eu entendi a postura da defesa, mas também entendi a postura da juíza. Porque o advogado também precisa ter um limite no exercício do seu mistério. Eu não posso, obviamente, partir para um enfrentamento corporal com o magistrado. Né? Então, qual que foi a minha postura naquele dia? Quando a juíza disse, olha, vocês fiquem sentados, vocês têm que ficar sentados, e teve aquele embate, eu falei, excelência, pela ordem, peguei o microfone com o Daledoni e falei assim, olha, desculpa, mas o advogado tem o direito de permanecer em pé onde ele quiser, em qualquer tribunal, em qualquer repartição, é uma lei federal que está acima do magistrado. Sim. Agora, obviamente, a senhora pode regular essa questão, a defesa fique em pé no local apropriado, né? Não pode ficar em pé ali, na frente, ali enfrentando, grudado na juíza, como teve um momento que eu e o Daledoni até tivemos. Eu ali, vi, né? Eu falei, nossa, e vocês dois são enormes. Eu falei, minha mãe de Deus. Então ficou uma coisa ali, a PM teve que separar, aquela coisa toda. Né? Isso é normal num júri, né? Eu sou do júri, já fiz mais de 400 júris, o Daledoni é do júri, eu entendo, sei plenamente, mas não dá para fazer isso com a juíza. Então eu entendi a postura, né? E, inclusive, me parece que existe um procedimento nesse sentido, administrativo até, né, no Conselho, no Conselho Nacional de Justiça, apurando essa conduta. E eu me manifestei nesse procedimento dizendo exatamente isso, que a defesa ela tem todo o direito de permanecer em pé o momento que ela entender conveniente. Sim. Mas dentro de um limite de respeito com o magistrado, com o promotor de justiça e assim. Então eu não vejo nenhuma nulidade, porque eles permaneceram em pé. Tá. Né? Não, nesse ponto, mas naquela parte do livro, quando a juíza vai ao lançamento do livro e a essa fala dela para a Rede Rio TV, não teria problema. Eu entendo que nesse caso não houve aí qualquer não tem quebra de decoro, nada nesse sentido. Não, né? Pergunta até para se esclarecer, sim, claro. Porque é algo que é muito apontado porque além de ser juiz, ela tem uma vida social, né? Então ela não estava ali representando o poder judiciário ou emitindo juízo de valor, até mesmo porque, se você analisar a decisão de pronúncia, ela chegou a absolver o Jairo, né, de alguns crimes, sim, a própria Monique, e assim, contra o meu posicionamento. Né, eu entendo, até contra o promotor. O promotor pediu absolvição de 2 crimes que eu entendo que é um absurdo. Né? Quais crimes? Ficou evidente que a Monique, quando ela levou o Henri Borel no Real DOR posterior a uma das agressões, a um dos eventos de tortura... Isso antes. Isso antes, naqueles 3 períodos. Né? Então, dia 2 de fevereiro, dia 12 no final de fevereiro, o Jairo cometeu 3 crimes de tortura.
Em um desses eventos, a Monique levou o Henri Borel lá no Real Dor, porque o menino machucou o joelho por conta das agressões do Jairo. E qual foi a justificativa que ela deu? Aí ela disse que o menino tinha caído, que o menino isso, que o menino aquilo. Ou seja, ela mentiu para o médico. Então aquela informação, ela é ideologicamente falsa. É mentira o que ela falou. É exatamente naquele período que tem o vídeo de ele mancando? Exatamente, que exatamente. Ele teria ficado no quarto com... Que eu não entendo, um adulto ficar no quarto com uma criança. E ele saiu de qual é quintadinho que a babá grava ele, e ele tá meio mancando. Segundo o perito da defesa, eles falam que não, que é uma visão nossa, porque foi falado que ele tá mancando. Eu vi esse vídeo 80 vezes, mas para mim ele tá mancando. Até que aquele perito tem que ser responsabilizado por esse tipo de postura também, porque o advogado sustentar a versão do réu é totalmente justificável, até porque senão o réu fica indefeso. Agora um médico fala uns absurdos que esse senhor tem falado. Para mim ele está mancando, então eu posso falar pelo meu olhar. Sim. Naquele dia que ele sai, que a babá faz o vídeo, é nesse dia que ela leva e ela já sabendo que ela sabia que ele estava dentro do quarto. A babá tinha contado as minúcias para ela, mandado mensagem, ligado. Ela vai para o Real Dor, mente descaradamente. Ela diz que o menino caiu, Beto. Então assim, aí o promotor que ofereceu a denúncia entendeu que era um crime, né, de falsidade ideológica ali. É mentira o que ela falou. Aí o doutor Fábio me pediu a absolvição, eu achei um absurdo, fui contra ele. Doutor Fábio é o promotor. O promotor, mas infelizmente a juíza acolheu o entendimento dele e o tribunal acabou ratificando essa decisão da juíza, né? Um outro ponto também, é evidente que a Leila Rosângela, ela chegou no local do crime e mexeu e limpou. Desculpa, só para as pessoas saberem, a Leila Rosângela é a empregada doméstica. Tá. Então ela chegou ali no momento, no dia posterior, né, aos fatos ali, e a pedido do Jairo, a mando do Jairo e da Monique, limpou a casa. Ou seja, todas as evidências, os vestígios que existiam no local, eles foram ocultados por conta disso. Limpou a cena do crime. Limpou a cena do crime. Ela já sabia, a empregada, que o Henri já tinha morrido ali dentro, não sabia de nada, só chegou e fez Não sua limpou zoada. Porque o Jairo e a Monique mandaram mas limpar. ela sabia que aquilo podia ter sido um local de crime? Não. Então, não esse detalhe ficou uma interrogação Tá. ainda, mas o que ficou muito evidente é que eles mandaram. Então, eles sabiam e eles mandaram, né? E o promotor que ofereceu a denúncia entendeu que também aí tinha um crime de fraude processual. Tá. E o doutor Fábio pediu a absolvição desse crime, a juíza acolheu, o tribunal ratificou. Então, assim, eu achei isso um absurdo, eu e o Leniel estamos com isso na garganta até agora, mas infelizmente temos que aceitar. Agora, felizmente, aí a juíza me desculpa, né? Mas ela entendeu que a Monique ela não tinha nenhuma responsabilidade com relação à tortura. Poxa, se ela é garantidora do homicídio, como que ela não era a garantidora da tortura? Até conhecedora. Conhecedora. Porque a tortura não foi só naquele dia. Então, a partir até do momento... chegar naquele dia fatídico, ou tivemos outros, como você está contando aqui, que eu quero até entender esses três. Claro. Então, já... e a Monique, ela tinha conhecimento e ela não tomava nenhum tipo de postura. E ficou muito evidente que ela não era uma mulher que era dominada pelo Jairo. Ela não tinha nada dessa questão aí da dominação. Por quê? Com base em que argumento que eu te afirmo isso? No dia que a babá, né, que a Tainá, ligou para ela lá no cabeleireiro, ela teve uma discussão com o Jairo. Então ela teve uma discussão, ela falou de uma forma ali que ficou muito claro que ela não era dominada pelo Jairo. Ela teve um enfrentamento ali com o Jairo. Uma mulher dominada, não. Ela tá bom. Ela não. Com ela não tinha esse negócio de tá bom. O que ficou provado no processo até hoje é que era conveniente para a Monique manter uma relação com o Jairo por conta do status que ela estava tendo. Ela era uma professora, daqui a pouco ela já estava no Tribunal de Contas, daqui a pouco ela já estava ali vivendo na alta sociedade carioca. O pai do Jairo... Política, a sociedade política. Isso, todos sabem que o pai do Jairo é um homem muito poderoso, um homem que vinha ali durante anos exercendo o cargo de deputado estadual, o Jairo vereador. Então, para ela era conveniente. Então, ela aceitou as torturas. E ali não são só torturas físicas e psicológicas do filho para manter esse padrão de vida.
né? Então ficou muito evidente isso. E aí a juíza acabou que entendeu que a Monique não tinha responsabilidade nesses crimes. Na tortura. Na tortura. Eu recorri, o doutor Fábio, o promotor, também recorreu e felizmente o Tribunal de Justiça acolheu o nosso pleito e a Monique também será julgada pelos crimes de tortura. Ela vai ser julgada pelo... Só uma coisa que o senhor até falou, só para eu fechar da Elizabeth, tem essa fala na Rede Rio TV, é no plenário, não é numa vida social. Sim, então, sim. É só para... O crime, esse crime do Henri é, com certeza, um dos crimes mais misteriosos do Brasil, como é a Isabela Nardoni da vida, porque você tem elementos que precisam ser contados pericialmente. Você não tem pessoas que confessam, que contam o que foi, negam absolutamente tudo, e é dentro de uma casa onde você tem 3 pessoas. Você tem a Monique, o Jairo e o Henri. Eu sempre falo, quando alguém me pergunta, mas será? Eu falo, gente, tinham 3 pessoas dentro daquele apartamento. Henrique, Jairo e Monique. O Henri, o Jairo e a Monique. O Henri é uma criança de 4 anos e 2 adultos. O menino entrou vivo e o menino saiu morto. Então, alguma coisa aconteceu ali que a gente não consegue, porque é um desenho muito doido da quantidade de hematomas e tudo mais. Aos olhos da acusação, como foi? Vocês conseguem recriar o crime através dessa recriação do crime, me trazer as provas que vocês conseguiram puxar para mostrar, ó, isto que aconteceu aqui dentro? Sim. Com o tempo atuando em processos especificamente do júri popular, né? Eu já tenho aí mais de 20 anos atuando em júri, você percebe que o processo ele conversa com você. Então você faz uma primeira leitura, uma segunda, uma milésima leitura, e você percebe que as mentiras elas acabam não tendo consistência. Vamos falar de Jairo. Quem é o Jairo? Ele é um indivíduo que tem um perfil sádico. Eu não digo que o Jairo tenha qualquer problema psicológico, psiquiátrico, não. Ele é um cara do mal. E por que eu digo isso? Com base no seu histórico de vida. Você analisando o comportamento dele com a Kailane, Que é uma ex-namorada. com a filha da ex-namorada. Essa é o nome da menina. Pode falar esse nome? Claro. Tá. O que acontece ali? Ele pegou essa menina, segundo versão da mãe, levou no motel, despiu a menina mesmo fala isso, né? E ele pegava a cabeça da menina e ficava colocando dentro de uma banheira ali para tentar torturá-la como fazia com o Henri. Então ele tem esse perfil sádico, esse perfil do mal. Sexualmente também existiu alguma coisa? Então isso não tem nenhuma evidência. Tá. Mas com relação ao Henri, o Leniel fala muito disso, né? O Leniel fala assim, olha, doutor, a impressão que eu tenho é que o Jairo ele ficava monitorando mulheres bonitas na internet com filhos pequenos porque ele tinha esse desejo de torturar essas crianças. E aí você pega essa suposição do Leniel, que não há provas nesse sentido, você pega as evidências dessa narrativa que eu estou te trazendo, inclusive isso foi dito até no próprio Linha Direta, né? Uhum. Se você vê, tem um momento que a menina ela se manifesta ali, e você traz isso para o histórico do nosso processo, você vê que tudo se encaixa. A babá Tainá, ela, no primeiro momento, obviamente, com medo do Jairo e da família do Jairo, não trouxe a verdade. No decorrer das investigações, muito bem dirigidas, por sinal, sim, ela veio e começou a falar a verdade. Ela falou, olha, realmente o Henri era torturado. Realmente o Jairo ele chegava em casa, em momentos que a Monique não estava, levava o menino para o quarto e torturava o menino. Ele saía de lá mancando, ele saía de lá chorando, ele saía temeroso, muitas vezes ele não queria falar o que tinha acontecido, porque obviamente o Jairo tinha pressionado ele, e ele colocava na cabeça do menino o quê? Que ele atrapalhava o relacionamento do Jairo com a Monique. E a mesma narrativa foi utilizada
nesse fato anterior. Da Caiane. É. Só uma coisa do motel. O que foi provado que ela entrou no motel, tem câmera, tem registro? Não, isso... Registro não pode ter, porque uma criança não vai entrar no isso motel. Na verdade foi trazido muito anos depois, após, muito tempo depois, então não existem elementos nesse sentido, existe a narrativa de uma criança. A mãe da Caiane, ela questionou o Jairo quando aconteceu Ela tudo não isso? sabia. Ela soube só agora? Depois do caso Henrique, a menina, agora já com quase 15 anos, pegou e conversou com a mãe. É o que ela disse lá no programa lá do Linha Direta, né? Eu não vou entrar nas minúcias desse caso aqui, porque não é o momento oportuno ainda, mas essa menina vai ser ouvida no júri. Como construção de personagem. Não, para mostrar quem é o Jairo. Não, eu e o promotor já combinamos, nós vamos arrolar essa menina, porque a sociedade precisa saber a verdade. Essa menina vai ser arrolada como testemunha no nosso processo. E ela, segundo a mãe diz, quando viu o caso Henri, ela começou a chorar, a menina, já com 15 anos hoje, começou a chorar e se culpando, dizendo que se eu tivesse denunciado ele à época, talvez o Henri não tivesse morrido. Obviamente não tem nada a ver, mas tadinha, na cabecinha dela, ficou essa coisa. Ela tinha quantos anos quando tudo aconteceu? Tinha 6 anos, era uma criança. Também criança. Né? Então e teve mais uma criança. Teve uma outra também. Então, na verdade, o que acontece? O Jairon, ele tem esse perfil sádico, do mal. Você pega esse perfil, corrobora com a narrativa da babá Tainá, da Leila Rosângela, das evidências no corpo do menino no decorrer do período de tortura, mancando, aquela coisa toda, machucado, a narrativa que corrobora com aquela narrativa anterior, com o evento morte, as provas são robustas. É o que você acabou de falar e o Leniel sempre fala. Entraram 3 pessoas, sendo que delas uma criança, e 2 saíram, e a criança saiu extremamente agredida lá de dentro. Ela saiu morta? O Henri morreu dentro da casa, do apartamento? Morreu. Ele chega morto ao hospital? O Dr. Luiz Ayrton deixa isso muito claro no laudo dele. Ele morreu de 2 a 3 horas antes de levarem para o hospital. Ele já chegou no hospital em estado de rigidez cadavérica. Até para as pessoas saberem, tem a entrevista do Dr. Luiz Ayrton aqui no canal. Ele explica muito bem quais são as evidências através do seu olhar e da sua análise, todo mundo tem o link, eu vou colocar aqui. Ele tem uma entrevista incrível ali que a gente vai pontuando cada uma das lesões. Então, se você estiver muito interessado em saber super detalhado, também depois dessa entrevista, assista a do Dr. Luiz Ayrton e assista mesmo se para tudo, porque é bom que vai criando toda a dinâmica. E o Dr. Luiz, ele prova, assim, de forma técnica, que realmente o Henri morreu lá dentro. Então, assim, e o pior de tudo isso, o que fica provado a crueldade, o Henrique ficou durante 1, 2, 3 horas ali sofrendo, agonizando. Foi uma morte agônica. O Luiz deixa isso muito claro no parecer dele, que ficou ali, por conta da laceração hepática, o sangue minando dentro do corpo do menino. Isso dói muito. Exatamente. Ele não gritou, os vizinhos não ouviram. Então, por isso que, inclusive... Não ouviram, não contam. Se ouviram, não fala. Contam. Por isso que hoje é crime a omissão. Então, a lei Henri Borel, ela foi criada com base na nossa realidade, do nosso processo. Né? Então, assim, aquele que é omisso, hoje também, ele responde. Então, não se sabe se ele gritou, se ele não gritou, se o Jairo ficou ali... tampando a boca, ele não tinha, né, mordedura dentro, que nem a Isabela Nardoni, por exemplo. Ou um outro caso que eu fiz agora, que é bem parecido, que tem todas as marquinhas do dente, porque ele fica pressionando. Sim. Ele não tem isso, não. Não foi identificado, né? Não se sabe se o Jairo ou a própria Monique, ou os dois ali. O que se sabe, e o Luiz disse isso de uma forma muito técnica, é que ele ficou sofrendo durante esse período. Então, quando eles perceberam que o menino morreu, depois de um tempo que ele estava morto, foi que eles simularam a ida para o Barrador. E aí justifica o porquê de não ter chamado o SAMU, o porquê de não ter chamado o bombeiro. Essa postura de ocultação do crime corrobora com aquilo que falamos no início da nossa conversa, dele ter levado uma versão falsa às médicas que prestaram o primeiro socorro, ter ligado para o Pablo, ter tentado impedir o encaminhamento PML. Então, essa somatória de provas transforma essas dúvidas iniciais
numa robustez, numa constelação probatória suficiente, mais do que suficiente, para a condenação de ambos os réus. Quem teria matado o Henri é o Jairo. Sim. Quem pôs a mão terrível, a mão na massa dele. Sim. O que você me falou aqui, a Babá sabia, eu vi as trocas de mensagens, até para as pessoas entenderem, me corrija se eu estou errado, doutor. Não é uma vez só que ela conversa sobre isso com a Monique. Ela já fala sobre isso, inclusive com o namorado dela. Isso. Fala, mais uma vez ele me deu R$100 para não contar nada. Até o namorado brinca, nossa, eu quero um emprego desse, fica ganhando R$100. Então, nesse curto período, porque o Henri ficou lá dentro daquele apartamento convivendo com o Jairo, 2 meses? Uns 3. Né? Porque ele acho que muda em janeiro, ele morre em fevereiro, não é isso? Março. Então é pouquíssimo tempo, são uns 50 dias no máximo. Ele já tinha a Babá já tinha recebido uns R$100 aí para fazer isso. A Babá não faz nada, por quê? Ela só avisa, ela tem alguma culpabilidade nisso? Não. Porque ela só avisa, ela avisa a Monique. Fica com o menino, tira foto com o menino que eu vi. Mas, de fato, ela não bate na porta, vou chamar a polícia, para de fazer isso com esse menino, dá esse menino aqui, não vai entrar com ele não, porque essa é omissão ou não? Só para entender. É omissão, eu entendo que sim. Mas ela não está rolada nisso. Ela não foi denunciada, mas eu entendo que ela também teria responsabilidade. E hoje, de uma forma até expressa na lei, ela responderia por um crime específico da lei Henri Borel. Mas à época já era um crime. Então, por mais que ela tivesse talvez medo da família do Jairo, tivesse medo da Monique, ela deveria ter feito uma denúncia formal, ela e o namorado. Sim. Porque o namorado acabou sabendo também, né? Sim. Então, assim, mas mesmo nessa omissão comprovada dela, a Monique foi ainda muito pior. Né? Porque a Monique ela foi a garantidora de tudo aquilo. Então, o fato era levado para a Monique e era provado por meio de vídeos que ela fazia. E quando a criança saía, ela ia tentar acolher, ela ia tentar fazer alguma coisa. Agora, a Monique não. A Monique ela garantia que a criança fosse torturada durante esse período com o objetivo de se manter na alta sociedade carioca. E a funcionária que estava ali também, a empregada, Leila ela Rosângela. viu o quê? O que ela conta que ela viu? Ela conta que viu alguns dos episódios. Ela ratifica aquilo que a Tainá narra. Também estava fechado no quarto. Também. E também não fez nada. Também não avisa, não fez nada. Tá. Então foi uma sequência de omissões que infelizmente acabou levando ali a morte do Henri. Estou gostando da sua proposta. A gente conheceu o Jairo, um pouco, médico, mas que nunca clinicou de fato, foi vereador, viveu nessa vida política no Rio de Janeiro. O que eu entendo um pouco os vizinhos, porque no Rio de Janeiro a política às vezes se mistura com outras coisas, as pessoas têm medo. Não estou falando do Rio de Janeiro mal, gente. Estou só falando, estou sendo entendedor da história para a gente entender o porquê. A Monique, como você me desenha, Monique? A Monique é uma pessoa extremamente manipuladora. A Monique ela é uma pessoa extremamente inteligente e ela se investe do personagem que é conveniente para aquele momento da situação que ela está vivendo. Então observa que ela, enquanto casada com o Leniel, isso ficou provado nos últimos vídeos que foi veiculado pela mídia, ela já ficava lá na banheira. Eu ia falar desse vídeo, mas já está trazendo. Né? Com um vinhozinho, fazendo um videozinho sensual, bonita, ninguém pode negar que a Monique não é bonita. Sim. Né? E ela estava se insinuando para o Jairo. Né? Isso o Leniel nos diz de forma muito clara. Tá tomando vinho, o menino está na banheira. E é aliás, não se põe uma criança isso. pelada no Instagram, gente, pelo amor de Deus. Você tem pedófilos vendo assim. É um absurdo isso. Não se faz isso. E nesse período que ela estava em liberdade, ela continuou a fazer isso. E parece que ela fixou, inclusive, esse vídeo no Instagram dela. E tem outras fotos, não sei se ainda tem, mas se você buscar no Instagram dela, tem fotos dela nua, com o Henri nu, onde o Henri fica só tampando os seios. É um absurdo aquilo. Entendeu? Isso, o menino já morto, tudo o que está acontecendo, uma dor tremenda do pai, uma indignação total da sociedade brasileira e de inúmeros países, e ela ainda... então você percebe que tem esse perfil dela. Né? Então, assim, é uma pessoa que gosta de mídia. Narcisista, é isso? Narcisista. Aí o doutor Rafael, que é o psiquiatra que vai atuar no caso, ele pode falar de uma forma mais aprofundada, mas ela tem esse perfil.
né? E você observa isso no decorrer do processo. Então, observa que ela, no início, ela seduziu. Quando ela conseguiu seduzir o Jairo e já estava vivendo aquela vida que ela queria, ela foi conseguindo obter alguns êxitos. Saiu de ser professora, foi para o Tribunal de Contas, então já mudou o status, o salário, o ambiente, né? Ela já estava ali vivendo como uma mulher da alta sociedade. E ela não queria perder aquilo que ela havia conseguido evoluir no decorrer dessa trama toda. E aí ela foi admitindo as torturas do filho. Quando o fato aconteceu, observa a gravidade disso, Beto. Ela não conseguiu romper, naquele momento ainda, com essa necessidade da convivência na alta sociedade. Então, ela, sabendo o que o Jairo tinha feito, ela presenciou tudo, ela vivenciou aquele momento de sair da residência para ir lá para o hospital. Ela viu o filho morto, porra. Aquilo ali tinha que causar nela uma indignação tremenda. O que qualquer mãe faria numa situação dessa? Ele estando morto já, ela carregou o filho morto. Então, e o que uma mãe faria numa situação dessa? Ficaria indignada, mesmo que ela tivesse ali naquele status. Não, eu vou jogar tudo isso fora e agora eu quero o quê? Eu quero a justiça. Mas ela não fez isso. Ela, mesmo nesse momento, já vendo o filho morto, sabendo que o filho ficou durante um longo período ali sendo torturado. Você espera de uma mãe, já que eu não briguei por ele vivo, que eu brigue por ele morto. Que eu busque justiça. Mas ela ainda tentou manter o seu padrão de status social. Ela até vai entrar depois, aquela cena dela toda de branco, ela tirando selfie na delegacia, são coisas que é difícil defender. Né? No caso, como é que eles se conhecem? Então, voltando um pouquinho para essa construção. Aí ela viu o filho morto e não tomou nenhum tipo de postura. E durante um longo período na investigação, ela ficou ainda auxiliando o Jairo a ocultar os crimes anteriores. Lembra do episódio de jogar o celular pela janela? Lembra do episódio de ficar... Os primeiros depoimentos dela, todos eles foram depoimentos voltados para a defesa do Jairo. Porque ela queria continuar, mesmo com o filho morto, ela queria continuar vivendo naquela vida. Sim. Quando ela foi presa, aí ela percebeu que ela tinha que se investir de um outro personagem. Aí ela olha só para ela mesma. Para ela mesma. Ela estava olhando para ela mesma. Sendo ela narcisista, ela estaria olhando para ela sempre. Mas eu digo que o frio da cadeia não segura amores verdadeiros. Exatamente. Né? A cadeia não permite o amor não real. Aí ela começou a mudar a versão. Né? Ela começou a mudar a versão, aí ela começou a até acusar o Jairo e dizia então que o advogado do Jairo tinha convencido ela a trazer aquela narrativa anterior. Que não é essa a defesa de hoje. Não, a defesa foi toda trocada, né? E aí começou a criar situações, criar cartinhas dentro lá do presídio, dizendo que ela estava tendo... Tudo aí o objetivo dela qual que era? Não era mais se manter no alto padrão da sociedade, era sair da cadeia. Então ela começou a investir um personagem muito bem investido, ela é uma excelente atriz. Então ela começou a investir, e o pior, ela não é só atriz, né? Ela cria o roteiro e encena. Ela é uma artista inteira. Ela é perfeita nesse sentido, temos ela que admitir. Bastante, a Monique tem muitos defensores. Sim. Eu fico impressionado, porque eu digo assim... não é, de novo, de uma criança, 3 pessoas lá dentro, uma criança sai morta. As conversas da babá pelo celular são incontestáveis. Aquilo é mais do que aquilo é prova cabal e acabou. Tem ali ela falando, está de novo no quarto, ele está chorando. Então fala para ele, leva para a brinquedoteca, vamos fazer, como é que ele está agora? Ela tira a foto, quando chegar, tenta pôr câmera. Eu questiono até se a câmera seria realmente um motivo para que essa câmera? A gente vai chegar também nisso. Mas as pessoas ainda... porque ela era uma mulher abusada. Eu falo, gente, não faça assim, porque as mulheres abusadas precisam de boas defensoras. Não sei se a Monique é a melhor das vitrines para as mulheres abusadas. Acho que quem tem que decidir isso é a mulher abusada. Mas ela era... Essa é a pergunta quando me fazem, eu falo assim, eu não posso dizer nem que sim, nem que não tenho capacidade para isso. Mas dentro da história que se desenrola, a gente entende que ali...
Não era ela que estava apanhando, não era ela que estava sendo negligenciada, não era ela que estava sendo abusada. Pelo menos pelas conversas do WhatsApp entre a babá e ela, fica tão claro isso. E depois das posturas que ela vai ter, a gente vai chegar também nisso. Eu só queria saber, porque quando eu entrevistei o Lenel, ele me conta, mas ele não sabe os detalhes, porque eu acho que talvez vocês saibam mais. Como que os dois se conhecem? Eu quero saber assim, quem procura quem? Então, a verdade, não sabemos. Não sabemos. Né? Então, o Jairo conta uma versão, a Monique conta outra Foi versão. pelo Instagram, né? A Monique diz, né, que eles se encontraram num restaurante por uma questão profissional, isso e aquilo, e acabaram trocando ali os contatos e deram sequência aos flertes, mas não se sabe. A Monique ainda é casada, né? Casada. Ainda com casada com o Lenel. Casada. Enquanto o Lenel estava embarcado lá trabalhando, ela estava lá. Ela estava com... E o Lenel fala isso na entrevista dele, eu não sei, eu trago as palavras do Lenel, que não foi só o Jairo, né? Que ele depois descobre que era uma constante de ela fazendo isso. Aí são informações extra altas que eu não tenho conhecimento, mas ele eu já ouvi o lá, Lenel falar sobre isso. Agora, ainda continuando nesse perfil dela, observe que interessante, né? Ela criou aquele personagem para conseguir a soltura. E até acho que ela conseguiu convencer a juíza de primeira instância. E ela disse que ela também estava com problema de segurança lá dentro. De segurança, ela conseguiu a domiciliar, depois no STJ, mas quem sabe-se lá na cadeia não tem problema de segurança? Então, quando eu li isso, eu falei, mas me diga a pessoa que entra, principalmente classe média, isso, aquilo, midiático, quem que entrou na cadeia não tem problema de segurança? Desde a Suzane, a Ana Carolina, todo mundo já passou. Luiz Manvale, todo mundo tem problema, mas até mesmo acredito que o próprio Jairo possa ter problemas lá dentro. Então... Mas aí, depois que ela saiu, Beto, aí ela começou a encenar um outro personagem. Então, quando o STJ revogou a prisão dela, aí ela começou a partir para o ataque. Então, ela já não era mais aquela pessoa retraída, coitadinha, aquele personagem que ela desenhou no período de prisão, e ela partiu para o ataque. Começou a fazer inúmeras postagens ameaçando o Leniel, que o Leniel isso, agressivas, que o Leniel era aquilo, tal, até que vazou o vídeo, né? Agora, o áudio. E observa que ela mandou para uma amiga, né? Olha que amiga ainda, né? Ela mandou o áudio para uma amiga, dizendo, amiga, ele tem que morrer. Porque só pode ser. Se você me mandar um áudio se eu mandei apareceu o seu áudio ali, só pode ter sido eu. Não tenha dúvida, né? Até porque o WhatsApp... Esses áudios da Monique, eles são bastante prejudiciais para a imagem que ela estava querendo construir, não são? Sim, não tenha dúvida. Ali caiu a máscara dela, mais uma das máscaras. Né? São 2 áudios, para quem não sabe, para quem não sabe é bom, né? Para quem não souber, são 2 áudios. Um áudio onde aquele áudio, eu acho que ela fala, estou fazendo uma academia, só tem gente feia. Já mostra quem ela é. E assim, um saco, só tem gente... Mas uma pergunta que eu faço, uma pessoa que está prestes a ser condenada, que teve o filho morto, eu digo que assim, ela não me transmite o que me transmite a Lucinha da Beatriz Angélica, ela era uma até descobrir a filha morta e outra. Não tem, você não vê uma na outra. Uma das coisas que as mães mais perdem nesse momento é não estou dizendo que é errado ser vaidoso, estou dizendo que não cabe nesse momento. É uma coisa assim, você não se encaixa, não dá. Mas pega esse trecho que você acabou de falar. Ela fala, só tem gente feia, amiga, só tem gente feia, é um saco, mas é o que tem, né? Pelo menos a academia está vazia. Tem tudo ali, né? Tem o manter o que eu sou de beleza. E, eu tô numa academia, de repente eu não posso dar uma paquerada, a sensação que eu tenho é essa, porque se só tem gente feia, você está olhando para os lados querendo ter contato. Mas olha que importante o que você alegou agora. Ela disse, só tem gente feia, ou seja, mostra o quê? Narcisismo. Que ela tem necessidade de se manter na alta sociedade. E ela, com base nessa necessidade, permitiu que o filho ficasse sendo torturado durante todo aquele período e fosse morto. Por conta do quê? Disso que você acabou de falar. Dessa necessidade dela de status, dessa necessidade de ser cobiçada, bonita, de querer ser vista na alta sociedade, de querer ser... Os homens, olha, mas que mulher linda, maravilhosa. Entendeu? Então, esse perfil dela é o que justifica ainda a postura de garantidora. Então, agora a máscara caiu mais ainda com base nesse áudio. Até dentro disso, tem umas conversas entre a Monique e o Leniel, nos WhatsApps, que estão no processo, que mostram uma coisa assim, desejo de ela mostrar o quanto ela agora tem mais dinheiro, quanto ela tem mais poder, porque ela quer pôr numa escola, o Henri,
porque é uma escola de status. Sim. E ela quer uma escola de status para o filho, onde ela estaria transitando. E o segundo áudio que a Monique manda, que é assim... se eu te matei, e eu não quero que ninguém saiba, a coisa que eu menos quero falar é de morte. Claro. Não é? Eu não quero falar de morte. Por quê? Porque eu não quero nem que você se aproxime de mim. E ela deseja muito a morte do Leniel nesse segundo WhatsApp. Ele não me larga, ele não me deixa. A sensação que se tem ouvindo aquele áudio é do tipo, ai, que saco, esse ex ainda me ama. Cara, o teu filho morreu. Ou pior do que isso, né? O cara não tá querendo falar com você porque você é gostosa. O cara tá querendo falar com você porque o filho dele morreu na tua mão. Eu acho que é pior do que isso, né? Então, assim, a indignação dela é a postura do Leniel em buscar a justiça. Exatamente. Que saco, esse cara não desiste de buscar a justiça. Ai, tem que ter um câncer. Ai, que ele morra, tem que morrer de Por que câncer, não tem infarto? Tem que né? ter um câncer esse homem. E olha a importância dessa postura do pai em buscar essa justiça, que foi graças a essa insistência dele em me contratar, para que eu ficasse auxiliando diariamente, diuturnamente. Tem vezes que eu fico com o Leniel o dia inteiro na chamada de vídeo, às vezes à noite, eu, o Leniel, o Luiz Ayrton, minha equipe, estudando, conversando. Por quê? Porque nós estamos em busca da justiça. E isso deixa ela indignada. Então, essa postura incansável que a assistência da acusação está adotando é o que motivou a volta dela para a prisão. O que faz ela voltar? Porque o que faz ela sair ainda continua. Tal da segurança dentro da cadeia não vai... Agora ela está segura por quê? Na verdade, a soltura foi um grande equívoco. Sim. Né? Então, o STJ... contra uma decisão do Gilmar Mendes, então só para que você entenda. Chegou ao STF, é isso? Chegou a defesa, quando o Tribunal de Justiça retomou a prisão, né, restabeleceu a prisão, a defesa foi para o STJ. O STJ, numa decisão liminar, negou o pedido da defesa e a defesa recorreu para o STF. O Gilmar Mendes, de uma forma muito fundamentada, disse não. Não existem requisitos para que essa mulher permaneça em liberdade. Muito pelo contrário, os requisitos fundamentados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, eles são robustos no sentido de que ela é um risco para a instrução processual, que ela é um risco para a aplicação da lei penal, porque existiam até indícios que ela dizia na internet que tinha interesse de ir embora para outro país, tem isso materializado. Então ele trouxe inúmeros fundamentos dizendo que ela precisa permanecer presa. Observa, a alta corte do nosso país disse isso. 3 dias após, o ministro do STJ, um outro ministro, João Otávio, indo contra a decisão do colega dele do STJ e afrontando a decisão do Gilmar Mendes, do nada, de ofício, concede a liberdade para a Monique. Mas aí uma pergunta de alguém que eu realmente... assim, depois que o STF decidiu, pode desdecidir... O STF não é o máximo? Por isso que ela voltou para a prisão. Você não pode quebrar uma decisão de um ministro do STF, houve pode? uma quebra até de hierarquia, mas demorou, um desrespeito. Hein? Quanto tempo ela ficou solta? Ela ficou durante alguns meses em liberdade, né? Porque, infelizmente, tem esse entrave, tem, né? A parte do processo entrar, de chegar. É o tempo de mudar de pasta, de mudar, não é isso? Na verdade, assim, para que você consiga levar um processo para o tribunal, você tem que fazer 2 análises, né? Então tem os requisitos de admissibilidade do seu recurso, que é como se fosse a chave da porta do tribunal. Se você conseguir abrir a porta do tribunal, é que o tribunal vai analisar o seu mérito, o conteúdo do que tem ali. Só para que você tenha ideia, o Ministério Público recorreu e não conseguiu abrir essa porta. O Gilmar acabou prendendo novamente a Monique com base no nosso recurso. Que é essa coisa que ela quer sair do país, esses áudios participaram ou não? Na verdade, nós apenas ratificamos tudo aquilo que o Tribunal de Justiça já havia decidido. Então, inúmeros requisitos que já haviam sido abordados pelo Tribunal de Justiça já eram o suficiente para mantê-la presa.
E aí eu acrescentei, obviamente, fatos novos, né? Então, ela tem coagido testemunhas por meio das redes sociais, o próprio Leniel, né? Então, assim, ela tem adotado uma postura incompatível com uma pessoa que não causa risco para a instrução do processo. Então, ela tem demonstrado, nesse período de liberdade, que ela pode prejudicar o desenrolar do júri. Ela pode coagir a Tainá, como estava fazendo com o Leniel. Então, isso que era exposto nas redes sociais são incompatíveis com a pessoa que pode permanecer em liberdade, mas não foi o grande fundamento. O grande fundamento da necessidade da prisão dela eram todos aqueles já desenhados pelo Tribunal de Justiça. Que são quais? O que determina que... Porque a gente aqui de fora, vocês que estão aí dentro do direito, vocês entendem muito bem. A gente aqui de fora, a gente fica muito chateado com as coisas que a gente vê. Então, a gente tem casos que a pessoa... eu vou pegar um caso que acabou de entrar no canal. Há 20 anos tentando ter o julgamento, o homem matou a mulher, tal, não sei o que lá, aqui em Higienópolis, em São Paulo, é o caso da Fernanda Orlani. Ele está solto. Ele está solto aguardando o julgamento. Ele foi condenado, está solto. Ele foi de novo condenado numa segunda instância, está solto. Ele continua solto. O que faz para ele... E ele com toda a materialidade, tiro, tal, não sei lá, ele está solto. O Jairo e a Monique estão presos. O que faz? Porque eles têm que ser presos e esse não. Quais são as justificativas para o Jairo e a Monique estarem presos? Deixando muito claro, a minha opinião aqui, eu acho que tem que ser preso desde o início todo mundo, tá? Não, mas eu não estou dizendo que as pessoas têm que estar soltas, é só para a gente entender. Eu vou te explicar. Por que eles têm que estar presos. No Brasil, a liberdade é a regra. A exceção é a prisão. Então, o artigo 312 do Código de Processo Penal, ele nos traz os requisitos motivadores da prisão preventiva. Então, o indivíduo ele somente vai aguardar o processo preso quando ele for um risco para a ordem pública, quando ele for um risco para a ordem econômica, quando ele for um risco para a instrução processual ou quando ele for um risco para a aplicação da lei penal. Ou quando o seu estado de liberdade causar alguma comoção nacional, alguma comoção assim, nesse sentido. Então, ou na fase do inquérito policial existe a prisão temporária, né, que são prisões chamadas na nossa legislação de prisões cautelares. Então, eles não estão presos por culpa. Eles estão presos porque eles são assassinos cruéis, frios e calculistas? Não. Porque hoje eles ainda são presumidamente inocentes, né? Eles serão julgados ao final do processo, tenho plena convicção que serão condenados, tenho plena convicção que será transitado em julgado. Então, a partir daquele momento, o nome deles será julgado para o chamado rol dos culpados. Hoje eles são presumidamente inocentes. Mas, no decorrer do processo, eles adotaram posturas que justifica a prisão cautelar. Dentre elas, e no meu entender a mais grave, a coação de testemunhas. A própria Tainá, no depoimento, você acompanhou tudo, no depoimento dela, no sumário da culpa, ela pede para que a juíza não permita que a Monique fique na sala de audiências. Ela demonstra um temor muito grande com relação a Monique. Então, mais do que com o Jairo até. Né? Mas ali eu vejo que também talvez exista um medo maior dela com relação ao Jairo, pelo poder. A mãe dela, segundo consta, também acho que trabalha com a família, né? Do Jairo. É tudo tal, meio né? interligado. Mas ela demonstra ali muito medo dos dois. Então, só esse fundamento já seria o suficiente para mantê-los custodiados. Somado a essa questão ainda da mais coação... uma testemunha tão importante. É uma testemunha... vital. Exatamente, uma testemunha primordial para os crimes de tortura. Né? Então, em liberdade, Jairo e Monique, a probabilidade da Tainá não ir no júri é enorme. Então, o que em tese daria segurança para a Tainá ir para esse julgamento seria os dois permanecerem custodiados. Né? Então, seria um fundamento muito grande aí. Somado a isso...
as posturas que eles tiveram no decorrer das investigações de tentar atrapalhar as investigações, de tentar ocultar as provas, de tentar se evadir do distrito da culpa. Então, por vezes, ali ficou claro uma espécie de um plano de tentar fuga. Então, são fundamentos que justificam a quebra dessa regra, que é a exceção da prisão. Então, quando o réu colabora com as investigações, quando o réu, no decorrer do processo, ele não toma nenhum tipo de atitude prejudicando o desenrolar da instrução processual, então ele pode responder em liberdade. Tivemos vários casos no país, Pimenta Neves. Bom, né? Esse é um grande exemplo. Dentre tantos, o promotor Igor. O promotor Igor, é. Promotor Igor. Mas observa, depois da condenação, não, aí eles são presos para o cumprimento de pena. Aí é uma outra modalidade de prisão. Então, no Brasil, a prisão penal é dividida em prisões cautelares, também chamadas de prisões processuais, e a prisão sanção, que é aquela prisão que eu até brinco com os alunos em sala de aula, né? Aquela prisão que busca o que é a ressocialização do indivíduo, né? Então vamos tirar esse menino mal da sociedade para que ele se torne uma pessoa melhor, para que ele possa voltar dúvidas, para o convívio. É o espírito da LEP. Filosofia eu aceito. Que é o espírito da LEP, mas infelizmente na prática sabemos que o nosso sistema ele não consegue de uma forma efetiva dar essa resposta que a lei almeja. Ou seja, os dois têm que estar presos porque eles causam comoção. Sim. Isso também, já vou até para o terceiro. Sim. Tem uma comoção, não dá. Sim. É uma coisa o Henri Borel é uma coisa meio Isabela Nardoni. E não é uma gravidade abstrata não, do delito. Real. Até para eles é uma mesmos. Gravidade real. Até para eles. Eles têm o risco ela, por exemplo, ela falou, você está me contando aqui, que ela pensa em sair do Brasil. Então, ela pode até ser... E as testemunhas de poder coação. Então, eles têm esses 3 motivadores para estarem presos e que não cessaram. Não, pelo contrário. Ela continua a alimentar essa certeza nesse período que ela ficou em liberdade. Tá. Agora, me conte uma coisa. Como vocês acham que foi o crime? Como que acontece? Porque eu sempre digo assim, tem tantas versões já. Primeiro, a Monique, que encontra o Henri, depois ela estava dormindo. Aquele Netflix, que eles estão vendo Netflix, a Netflix mesmo manda falando... Esse login não estava logado nessa exatamente. Hora. E loucamente o login da Netflix deles é do Leniel. Então eu perguntei para ele, mas Leniel, é a sua Netflix que tinha na casa deles. Ele falou, mas eu não me preocupava com isso, tudo bem. Eu lhe deixava até o cartão de alimentação com ela até o final. Então, aí você vê que não era um cara apegado no sentido, você está com outro, eu quero o seu mal. Pelo contrário, ele tinha aceitado esse termo de uma forma muito tranquila. Uma coisa muito clara, ela vivia muito bem financeiramente com o Leniel. Muito porque bem. Muita gente fala, não, é porque ela foi atrás de dinheiro. Mas que dinheiro? Ela já vivia bem com o Leniel. Muito bem. Não tinha problema vivia nenhum. Num apartamento de luxo. Ela gastava lá um bom dinheiro pro cartão que me contaram ali e tal. E assim, é até difícil falar, né? Mas eu acho que o Jairo poderia ser o primeiro degrau da escada. Se aparecesse um outro cara... a gente não tem... Eu digo que a vida não tem realidade paralela e o futuro a gente não é Minority mas, Report. Assim, a postura que ela tem demonstrado. Dentro de desenho de mulheres que são extremamente narcisistas e que são o social climb da vida, que são escaladoras pelo status, pode ser, sim. A gente pode lucubrar aqui o que puder dentro desse tipo de perfil de pessoa. Não só mulher como homem também, mas principalmente uma mulher bonita e tudo mais. O que vocês acham que aconteceu? Ela estava dormindo, ela não estava dormindo, ela viu a tortura. Que momento que foi esse? Que vocês podem desenhar ou vocês não podem nem pensar nisso, tem que só ficar na... Seria uma ilação, né? Eu gosto de trabalhar com fatos com fato real, tá. Então vamos lá. Fato real. O Jairo, segundo as lesões no corpo do Henri, ele praticou um ato de tortura semelhante ao que ele havia praticado nos dias anteriores. À 00:30. Sim. Porque 10 da noite tem uma foto. Deu vontade no Jairo de torturar o menino. Porque muita gente fala, ele chegou vomitando, ele não fez nada. Aí eu vou sair em defesa de você, eu vou falar o seguinte, se ele pegasse o menino, falasse ele não vai ficar, ele teria sido preso por sei lá como é que fala, subtração de menor, aquelas coisas e tal.
Não era, não é que era uma constante, não tinha nem tempo para ser um cotidiano, essa coisa do Henry reclamar do Jairo. O Jairo agiu muito rápido, ele tinha acabado de mudar. Quantos fins de semana tiver? 3, 2? E num deles, inclusive, o Helenel questiona o Jairo e fala, para de dar abraço no meu filho assim, que ele me reclamou que você está dando abraço apertado. Aí você já vê que não dá para acusar o Helenel de omissão, porque no primeiro momento que ele tomou conhecimento de algo que incomodou o Henry, imediatamente ele foi lá e conversou com o Jairo. Agora, se ele não fez entregasse... o papel de uma pessoa civilizada, gente. Ninguém acha que seu filho está sendo torturado. Equilibrada. E se ele tivesse agido diferente, iriam falar, não, é porque ele está com ciúmes da Monique, ele está com dor de cotovelo porque ela largou ele e está com outro cara que tem um status maior que o dele e assim por diante. Então, assim, ele agiu dentro da lei, dentro do aceitável, dentro do que era razoável. Agora, o que acontecia dentro da residência, ele não sabia. Sim. Né? A Leila, a Rosângela e a Tainá não ligou para ele, não mandou print para ele. Senão eu tenho certeza que ele teria tomado com ela, uma outra postura. E ela não avisou nada. Não. E ela nem tirou e falou, olha, fica com o Henry, porque eu estou numa relação aqui, problema, mas eu quero essa relação. Talvez se ela fizesse isso, o Jairo perderia o desejo por ela. Porque o Lenel fala que a troca, na verdade ele não queria só casar com a Monique. Para o Lenel, ele queria com o Henry, né? O pacote completo. Que é aquilo que você fala, ele procurava mulheres com crianças. Então a gente não, vocês, o que de provas ali, o que traduzem para vocês? As lesões, qual é a primeira? É o traumatismo craniano? Então, você também não consegue identificar organizar a primeira. Agora, o que nós sabemos... Porque é muita lesão, Jesus. Muita lesão. Muita. São múltiplas lesões, né? São politraumas. Tem algumas que foi claramente da tentativa de ressuscitar uma coisa ou outra. Aquelas que são bem agulhas, assim, tentando colocar... Agora, aquelas da cabeça... Tem da cabeça... Poxa, 3... Né? Então, segundo o perito da defesa, na verdade é uma com uma ramificação, como se fosse... São 3 mesmo, né? O Luiz Ayrton prova de forma técnica que são 3 lesões. Ou seja, ele bateu 3 vezes na cabeça dele. 3 vezes. 3 vezes. E existem lesões de defesa no corpo do Henry. Numa outra oportunidade, nós vamos conversar de um outro caso, o caso da Gabriela Sherman. É um caso também que abalou o país em 1996, próximo da morte da Daniela Pérez até, que eu consegui a condenação com base em fotografias da época, de 20 anos atrás. Porque o Luiz Ayrton conseguiu identificar lesões de defesa. E o Henry também tinha. O Henry também tem. Quais que são? Agora eu não lembro. São 26, né? Onde que estão essas 26? Tem lesões que você observa que ele estava se defendendo, né? Tem até na mão, tem umas coisas... E na verdade, assim, o que se sabe, e isso é provado, o Henry foi torturado naquela madrugada e a tortura foi a causa motivadora da morte. Então, quem torturava o Henry? O Jairo. Quem torturou naquela madrugada? O Jairo. E, obviamente, ele morreu. E ele só torturou o Henry por quê? Porque a Monique garantiu. Então, a acusação da Monique é justamente essa. Ela não está sendo acusada de ter batido no filho, de ter segurado nada disso. Se eu falasse alguma coisa nesse sentido, eu estaria sendo leviano, mas não. Ela está sendo acusada de ter permitido, de ter garantido que o Jairo praticasse aqueles atos com o filho. Então a acusação é bem simples nesse sentido. Não há dúvidas de que o Jairo bateu no menino naquela madrugada e que por conta disso ele morreu e só foram levar o menino para o hospital depois de morto. Isso é indiscutível. A defesa pode espernear, fazer o que quiser, eles não vão conseguir provar absolutamente nada contrário a isso. E é mais do que provado que a Monique permitia. Então os dois devem ser condenados. Até aquela história de que eles estão dormindo, eles estão no quarto de hóspedes, vendo Netflix, o menino está dormindo no quarto deles. Muito estranho. Por que falar isso? Eu sempre falo, já é esquisito também, o menino dormindo no meio de um cara que nem te conhece. Você faz 2 meses que está com o cara, bicho, já põe o menino no meio da cama, você não faz nada que está acontecendo. Isso. É meio estranho tudo. Por que na casa... Por que não no quartinho, no quartinho dele? Que ele tinha um quarto. Eu fui lá no apartamento, né? Eu fiz o local lá. E, poxa, tinha um quartinho dele, ele podia estar lá no quartinho dele. Esse quarto de hóspede é muito estranho, observa, né? Eu lembro assim da cena, tem o quartinho do Henry aqui, aí tem um banheiro aqui, tem o quarto de hóspede e tem o quarto deles. Por que eles não estavam no quarto deles, estavam nesse quarto de hóspede? E por que o Henry estava lá na cama? Então não bate. Às vezes eu acho que é para dar a altura da cama por causa do traumatismo, alguma coisa Na verdade assim. É isso, eles tiveram ali 2 ou 3 horas para pensar. Para desenhar esse roteiro. Com o menino ali.
menino ali. Aí E você a percebe a laceração frieza. hepática, o que, que é? A laceração hepática, para ser dessa maneira, porque é muito chute, não é? Muito. Chute ou soco, né? Meu Deus. É muito. Ele ficou sofrendo. Isso que é o mais triste, Beto. Ele ficou sofrendo antes de Só morrer. Não desejo foi aquela de- morte instantânea. Ele ficou durante longo período sofrendo. Imagina a cabecinha dele, o cara torturando ele ali, ele sabendo que a mãe estava ali e a mãe não fazia absolutamente nada. É isso que eu ia falar. Eu espero só que ela não estiver. De verdade, eu só torço para que ela não esteja, nem dessa cena, não esteja dentro do quarto olhando para ele, porque a maior tortura para ele, na verdade, é ver a mãe ali com e assim. E você via que ele amava aquela mulher, porque pelas fotos Esse dele. caso, ele se assemelha muito a um filme de terror. Não, total. São... Então imagina aquela cena, aquele menininho ali sofrendo e já vinha uma sequência de atos de tortura e a mãe nada fazia. Aí ele ainda pergunta, mamãe, eu te incomodo? Ah, porque aquele homem lá falava isso para ele, né? Isso é muito triste. Eu participei de um outro caso, que talvez numa outra oportunidade a gente até possa Com conversar. certeza. Todos. Do menino também que foi muito triste. Nicolas Maciel Franco, menino de 6 anos, que o pai pegou para comprar um presente de Natal e ligou para a mãe dizendo, mas você vai voltar comigo? Aí a mãe, não vou, nós já terminamos há 6 meses. A mulher, né, falou para o ex-marido. A ex-mulher falou para o ex-marido, não, a gente está tendo uma vida boa, separado e tal. Você vai ver o que vai acontecer com você. O pai pegou esse menininho, levou aqui na ponte da Vila Maria, quebrou as 2 mãozinhas dele e jogou no rio Tietê. E quebrou as 2 mãos para ele não conseguir nem nadar, é isso? Não se sabe por quê, mas a perícia constatou que ele quebrou as 2 mãos do menino e jogou no rio Tietê. Ele foi encontrado dias após, já em estado de putrefação, porque ficou saindo na grande mídia e tal, e ele foi preso comendo camarão e tomando cerveja na praia. Então identificaram e acabaram entregando. Então é muito triste. E o ponto crucial desse júri foi quando eu peguei uma foto de um desenho que o menininho tinha feito no Dia dos Pais, com um bonequinho voando, onde estava escrito, é um pássaro? É um avião? Não. Super papai. É o papai do meu coração, é meu herói. Papai, eu te amo. Entendeu? Então, porque... uma criança tem, obviamente, no pai e na mãe, uma grande segurança. Eu tenho 3 filhos pequenos, crianças, né? Então a gente sabe o amor, a admiração que os nossos filhos têm para conosco. Imagino, então, por isso que eu desejo de verdade que ela não estivesse ali onde ele estava. Que ela estivesse em outro quarto esperando o final, porque ele ver a mãe ali teria sido, acho que, a pior de todas as dores dele. Não tem como. Doutor, aí, então, a ida para o Barrador, tudo é uma organização. Mas você me falou aqui de 3 pontos antes. Primeiro, tem uma vez que ela leva ele para o Redditor, que é então quando ele está andando. O Real Door. A segunda vez é qual? Que ela leva ao hospital, que você falou? Não, teve essa primeira do Real Door, que foi depois o crime e depois o evento. Ah, tá. Então eu tinha entendido 3. Porque foi tudo muito próximo, né? Eu mesmo, quando estava analisando o processo, cheguei a achar que o dia da morte dele era o dia que ele está andando. Porque os dias são muito seguidos. E você assim. vê que o Jairo estava intenso demais nessas torturas. Não era uma coisa, um mês, depois outro mês. Não, ele estava numa sequência. Dia 2, dia 12, no final de fevereiro e depois no Chegou no naquele início. ponto de realização de prazer demais e preciso realizar tudo de uma vez só. Ele estava tendo muito prazer com isso. Agora a gente tem que esperar o julgamento. Tem alguns pontos ainda, né? Então, quando a juíza abrir a fase do artigo 422, eu vou juntar o parecer médico do Dr. Luiz Ayrton. Eu juntei numa outra oportunidade, a juíza achou que não era o momento, tal, então eu vou juntar no 422. Vou juntar também um parecer psiquiátrico de um grande psiquiatra aqui do nosso país, que traça o perfil dos réus, né, tanto do Jairo quanto da Monique, com base nos elementos constantes dos autos. E eu vou fazer um pedido que eu fiz lá atrás, que pode mudar totalmente o rumo desse processo e trazer outras pessoas, que é o encaminhamento dos celulares do Jairo, da Monique, para a Polícia Federal. O Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro
forneceu algumas informações dizendo que eles não tinham equipamento suficiente para abrir os celulares, para recuperar determinadas mensagens. O Leniel fala muito de um hiato que tem entre o dia do crime e alguns dias posteriores do celular do Jairo, onde o Jairo ele teria conversado com pessoas influentes, talvez da política do Rio de Janeiro, pedindo auxílio. E talvez ali ele tenha confessado o crime para alguém. E ele apagou esse período. E a polícia, a perícia do Rio não conseguiu resgatar? A perícia do Rio não conseguiu resgatar e sequer abrir o celular. Então, vamos, como uma última tentativa, a juíza, bem provável que concorde, o Ministério Público também, que esses celulares sejam encaminhados à Polícia Federal. Sabemos que tem um equipamento extremamente moderno nesse sentido. Se, porventura, conseguirmos aí essa prova, talvez a confissão de ambos estejam em alguma conversa, em algum diálogo constante dos aparelhos celulares. O celular da Monique tem... Tudo foi achado ou... Não, eles não forneceram... Também teria aqui para a Polícia Federal? Não forneceram as senhas, né? E não tem como quebrar? Então, o IC do Rio disse que não. Vamos analisar a conduta dos peritos da Federal. Que são aqueles celulares que quando eles foram presos, eles jogaram pela janela. Achei aquilo tão... E a casa térrea, né, além de tudo. É assim... É tudo tão pequeno, assim, como história, né? Jogar pelo celular do banheiro numa casa térrea, com a polícia pegando. Eu falei, meu Deus do céu, isso realmente foi uma coisa... E quem não deve, não teme. Teme, né? Muito pelo contrário. Quem não deve quer mostrar que não é mesmo, né? Igual o Jairo... Que a injustiça é terrível. No julgamento dessa semana, ele frisou, eu vou ser absolvido, vocês vão ver, né? O doutor Medina está aqui trazendo provas de que eu sou isso e sou aquilo, mas eu não fiz nada disso. Ele tem o direito de defesa dele, lógico, obviamente, né? E eu respeito muito o direito de defesa. Mas quem deve não teme, né? Se você está sendo acusado injustamente, você é o primeiro a fornecer. Tô aqui, tome o celular. Né? Eu trabalhei já em inúmeros casos na assistência da acusação aqui no nosso país, né? Um deles também que foi muito gritante, um negócio que me causou muita tristeza foi o caso da Bianca Consoli, né? O caso da Bianca Consoli... eu falo Consoli, Bianca Consoli. O Sandro Dota, ele foi no velório da Bianca, eu me recordo muito bem disso, e ele disse, nossa, esse crime foi muito bárbaro, com certeza vão descobrir quem foi o canalha que cometeu esse crime. É uma de ironia, né? E era ele. Isso. É um outro ator. Não, nós vamos fazer esse caso também. Vamos, ele é um outro ator. E aí o que aconteceu? Nós pedimos, na época a polícia, né, pediu a roupa que ele utilizou no dia. Aí até a irmã, no começo, jamais poderia imaginar que o marido tinha feito isso, mas nossa, por que estão desconfiando dele? Ele falou, não, é para protegê-lo. Né? Porque se vierem a falar que ele é o autor do crime, a roupa vai absorver. Então tá, deu. Sim. Daqui a pouco deu que o sangue que estava na calça dele correspondia com o material genético que estava nas unhas da Bianca. Ali fechou todo o caso. Mas a gente vai fazer desse caso também. A própria Monique vai com o Jairo ao velório, e a ida da Monique ao velório ela é terrível. Ela vai ao cabeleireiro, aquelas cenas dela no salão. É de filme. Ela estava com uma roupa meio roxa, assim, meio lilás. Você fica pensando assim, nenhuma mãe... Vê a dona Marta. Nenhuma mãe vai pegar... ir ao cabeleireiro, fazer o cabelo à mão e chegar por último no velório com uma coisa meio red carpet, assim. E é uma coisa que você olha e fala assim, gente, olha, mesmo que não tenha sido ela, não se faz isso. É demais. Beto. Ali tinha um pouco também gostando das câmeras, não tinha? Da Globo e tal. Porque ela chegava com óculos... Ela é muito bonita. Chegava muito com óculos com o rabo de cavalo, todo de branco, assim, no dia que ela vai pra delegacia. Aquela coisa de filme, e fala. Aí tira selfie na delegacia. Tem uns atos falhos, né? Que vão mostrando o quanto se pensa mais em si mesmo do que no experiência vai nos mostrando quem realmente é vítima. Só um pouquinho mais o microfone para você, por favor. A experiência vai nos mostrando quem realmente é vítima e quem não é. Né? Eu acompanhei muito de perto o caso da dona Marta, da Bianca. Né? Essa mãe estava desesperada. Essa mãe fazia de tudo para conseguir justiça. Essa mãe, ela em momento algum teve qualquer vaidade com câmera, nada disso, muito pelo contrário. Ela mostrava ali o sofrimento. E todas essas vítimas, a Euroteides, a mãe da Gabriela, lá do Espírito Santo,
Uma mãe desesperada, uma mãe que queria justiça. Todas elas, todas, só conseguiram assimilar a morte da filha, do filho, todas, depois da condenação. Então, o verdadeiro sepultamento dessas pessoas é quando a sociedade dá o veredito de condenar. Eu falo que é o fechar de caixão. É quando as pessoas podem, agora é meu luto. Ali eles começam depois eu posso ir para a saudade. Isso. Cumprir. O Leniel só vai ter o momento de... Meu filho, agora eu penso em você porque eu te amo, e não, meu filho, eu penso em você todo dia porque eu preciso fazer justiça por você. E é muito doído esse momento. A Monique e o Jairo hoje se contra-atacam. O Jairo, o que eles falam aqui? A Monique fala que o Jairo que matou e o Jairo fala que foi a Monique? Como que é a argumentação deles? O que nós temos analisado aí nas manifestações públicas e tal, é que a Monique, ela já adotou essa postura, um novo personagem dela. Tipo, eu não fiz nada, não sabia. E foi ele. E estou horrorizada hoje com tudo que aconteceu. Hoje eu tenho ciência, é isso? Hoje eu tenho. Naquele dia eu não tinha consciência. Eu fui ao cabeleireiro porque naquele eu precisava dia fazer e durante os um longo meses período. seguidos, ali. Quando foi presa, ela tomou consciência. Aí ela começou a adotar uma postura de atacar o Jairo. O Jairo está na dele. Ele fala que, na verdade, nada aconteceu. Ele não acusa a Monique e ele nega. O menino caiu 3 vezes, bateu a cabeça. Ele não sabe o que aconteceu. Pegou um negócio, jogou, ficou se batendo. Porque ele se odiava muito. Ele queria uma laceração hepática. Ele não sabe, né? E o menino, então, fez tudo sozinho. Igual o casal Nardoni, né? Apareceu uma terceira pessoa lá do nada, né? E jogou a criança. Ainda põe uma terceira pessoa, porque não tem como negar a queda da janela, né? Ali é uma coisa assim, o menino se odiava e ele queria se bater. Sei lá, um espírito caiu, ele ficou batendo. É um exorcismo, praticamente. Ele, na verdade, ele nega, mas também não traz qualquer possibilidade. Agora eles trouxeram, né? Agora eles dizem que, na verdade, quem causou todas aquelas lesões no menino foram os médicos do Barrador, as médicas. Sim, não, isso daí eu entrevistei o perito assistente lá, o perito assistente o perito assistente da defesa, que eu questionei ele sobre essas 26 lesões, o que poderiam ter causado. Tem algumas que acham que ele me aponta como se fossem coisas de rosto de brincadeira de criança. Eu falei, mas é no mesmo. Dá pra gente saber se ela é antiga, ou pós-morte, né? Ou não, tá? Não, aquelas seriam mesmo 2 horas antes ele se bateu. Tem umas que parecem mesmo tentativa de injeção e tal. Mas ele tem as fotos Eu entendo, mas é inegável que assim, o legista oficial do caso, até que eu coloquei isso para o Dr. Luiz Ayrton, tem lá na entrevista com ele. Eu estou muito acostumado já a ver laudos cadavéricos e tudo mais, a entrevistar muitos legistas e tal. Eu não tenho condições técnicas de avaliar o trabalho de ninguém. Eu tenho condições como um curioso do crime que já tem uma certa vivência. Não é a melhor das perícias. Não é. Aquelas fotos... Mas não é das piores também, porque ele ainda tirou foto. Quantos depois. Aquelas fotos que eu queria... Aquelas fotos são depois da autópsia. Sim, mas quantos e quantos júris... Quem tirou essa foto? Foi perguntado para ele. Ele fala, não sei. Lá durante o plenário. Pode ter sido ali os auxiliares, né? Que ele não trabalha sozinho, né? Doutor? Mas assim, não tem todo. Eu concordo. Eles são fotos muito marcadas. Eu concordo. Não tenho a foto a própria laceração hepática, você não tem a imagem. Eu concordo. Mas são fatores irrelevantes para a conclusão da causa-morte, né? E assim, quantos casos eu vejo no nosso dia a dia que sequer foto tem? Infelizmente, o nosso país tem deficiência. É diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né? Que você assiste nos filmes lá, que com uma impressão digital que está não sei aonde o cara descobre. Então, agora aqui a coisa é muito difícil, né? Mas é muito boa. Eu vou dizer assim, você tem perícias incríveis pelo Brasil inteiro. A prova disso é do caso da Bianca. Sim. Né? O da Bianca nós conseguimos provar que era ele por conta disso. É fantástico, né? Quando a perícia consegue trazer a prova irrefutável. Agora, é o que o Luiz fala. Né? Então é muito fácil você fazer uma análise do final para o começo. Sim. Então, hoje, você analisar o final e você voltando, você vai identificar, obviamente, todos os erros. Mas o difícil chega uma criança ali,
Quantas e quantas pessoas não devem ter ligado lá para o IML por conta do poder do Jairo? Fazendo pressão, isso e aquilo, eu quero que faça logo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, talvez o perito... Mas o perito não fala dessas possíveis ligações. Não, ele não fala, mas... O perito não é o legista. Mas isso é uma ilação que estamos fazendo aqui, Sim, entendeu? Que muitas coisas que aconteceram não são ditas, né? Até por questões políticas, são funcionários públicos. Mas se coloca no lugar do perito ali, naquele momento. Vai, agiliza. Ele fez o que tinha que fazer. Ele fez 6 versões e tal. Não, eu até essa parte toda, eu nem vou entrar a fundo, porque tem a entrevista do Dr. Luiz Ayrton aqui, que a gente foi ponto a ponto da perfuração do pulmão, do ar, daquela coisa que o legista no dia perguntaram, o que é isso daqui? Ele fala, é o fígado. Ele falou, não pode ser o fígado do outro lado. Eu falei, pelo amor de Deus, mas não... Ele estava muito nervoso. Ele estava muito pressionado. Estava bastante então, assim, nervoso. Uma coisa e que eu vocês achei... brigando ali na frente dele... Eu achei um equívoco tremendo, aí me desculpa até a doutora, a juíza, né? Faltou um pouco de pulso ali, entendeu? Então, assim, ali é perguntas e respostas. Você aquilo. Não era debates. A parte que pergunta, o advogado, o promotor, não pode ficar pressionando a testemunha daquele jeito e vai. Chegou um momento que queriam que ele lembrasse a vírgula da vírgula. Eu falei assim, excelência, é pela ordem, isso aqui é desumano o que estão fazendo com o perito. Eu só acho sempre que as perguntas tinham que ser mais diretas. O legista realmente ficou muito nervoso. Não é o melhor laudo que eu vi, mas o doutor Luiz, inclusive, me mostra o quanto que a gente consegue entender a morte do Henri pelo que ele trouxe e pelo que as médicas também do Barradó. Tem um conjunto de situações, a própria imagem no elevador já mostra o menino em rigidez e tudo mais. O julgamento sem data. Não tem data. O que vocês esperam, assim? Este ano? Existe ainda a possibilidade da defesa recorrer da decisão de pronúncia para o STJ e talvez para o STF. Na sequência, a juíza vai abrir o prazo do artigo 422 para que as defesas e a acusação possa requerer novas diligências, e eu já te apontei alguma delas. Então, apenas após a realização dessas diligências é que será designada a data da plenária. Mas algum feeling, assim? Porque o que as pessoas mais me perguntam com relação a Henri Borel, quando vai ser o julgamento? Eu falo, gente, eu não faço ideia. Vocês teriam o quê? Só 2024? Seria uma suposição. Pode acontecer esse ano, como pode ocorrer no primeiro semestre do próximo ano. Como pode também não ocorrer. Porque essas coisas de prazos não vão empurrando? Eu acredito que até no primeiro semestre do próximo ano, eu entendo que sim. Eu espero que seja esse ano, né? Gostaria muito de poder dar esse presente para a sociedade, para o Leniel, a condenação de ambos os réus, para que o Leniel principalmente pudesse já começar o ano de 2024 com a sensação de justiça feita. Eu sei que promotores, advogados detestam essa minha pergunta, mas sempre eu adoro as respostas, porque eu sempre pego a pena mínima e a pena máxima. Mas o Henri Borel morreu em 2021, logo depois já daquele pacote anticrime. As penas são um pouco... Nas penas não sei, mas tudo é um pouquinho mais duro para sair da cadeia. São 40 anos no máximo, não 30 e tal. Eles podem pegar quanto tempo de cadeia, vendo todos os crimes? Que eles estão pelo quê? Homicídio, tortura? Eles estão por cárcere privado, não? Não, eles estão respondendo, ambos os réus, por um homicídio duplamente qualificado. Eles estão respondendo por coação no curso do processo e eles estão respondendo por tortura, né? Sendo que o Jairo tem um episódio a mais de tortura do que a Monique. Fica difícil, obviamente, eu te falar em pena, mas eu tenho a plena convicção de que houve excesso de dolo em todas as condutas. Existem inúmeros elementos que justificam a aplicação da pena inicial acima do mínimo legal. Então eu entendo que essa pena aí ela deva, se for justa a decisão da juíza, ela deva se aproximar aí dos 30 anos. Ok. Doutor, é um prazer conversar com o senhor. Eu gostei muito ali naquele dia do plenário, ali, fiquei um pouco assim. E eu quero muito ver, eu vou tentar acompanhar esse júri lá, no dia a dia, porque deve estar quente a coisa. Você acha que vai ser um júri de muitos dias? Muitos dias. Esse é daqueles júris... Esse eu acredito que passa de uma semana.
Mais de uma semana? Eu acredito. Nossa Senhora. Da família Gonçalves, que eu achei que ia ser, foram 3, mas é que eles foram abrindo mão de Tem muitas testemunha. provas, a questão pericial ela vai ser muito bem trabalhada. Bom, o próprio depoimento dos dois, né? Se eles forem dar. Sim, eu penso que esse júri passa tranquilamente de uma semana. Então eu preciso me programar, preciso saber um pouquinho antes. Muito obrigado, a gente se vê em breve com certeza com outros casos. Eu agradeço muito a sua atenção, quero te parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado, É muito importante o seu trabalho para que a sociedade possa conhecer com minúcias crimes tão graves que assolam todos nós, né? E esse caso do Henri Borel é um caso que está realmente causando uma comoção nacional e internacional, e eu fico muito feliz de ser um elemento colaborador com a justiça, e te falo, tenho plena convicção de que ambos os réus serão condenados e que a justiça será feita. Saberemos em breve. Fica meu convite para depois do julgamento a gente conversar de novo, para a gente ter essa análise, que eu espero que de verdade seja rápida. Primeiro pelo Leniel, porque eu acho que... E também pela sociedade, porque eu acho que todo mundo clama por isso. É um caso que machucou bastante as pessoas. Tem casos que machucam mais, tem casos... Esse é um caso que a gente fica sempre de olho, acho que por todas essas coisas, né? A criança em tortura dentro de casa sempre angustia muito a gente. Muito obrigado, até daqui a pouco, e com outros casos também. A gente vai falar de outras coisas. Muito obrigado. Obrigadão.